Eu sei que deve ter gente aí pensando que é clickbait, né? Mas não é não. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica, esse é o canal E o Vento Me Levou e hoje eu vou mostrar para vocês com números como é que eu fiz para converter quilos de queijo em uma viagem para Dinamarca. Vem comigo! Essa semana, em um dos grupos que eu participo de imigrantes aqui na Europa, a gente estava discutindo um vídeo short, um meme. Vou tentar colocar aqui para vocês também. Não sei se vocês sabem, quem é brasileiro, não é herdeiro e não mora no Brasil, é porque não tem dinheiro para morar no Brasil. A realidade, na verdade, é essa. Hoje, quando eu acordei e tava sem fazer nada, fui procurar passagem aérea como quem não quer nada. Todo mundo sabe que morar na Europa é comum achar voo barato. Botei para converter, pois brasileiro gosta de sofrer. Não acreditei. Ainda estava barato. Gente, 200 e tantos reais pra Inglaterra. Voo direto, Londres, maravilhosa. Com 250 reais, eu mal compro um gás no Brasil. Que dirá fazer uma viagem. Qualquer feirinha sem graça tá mais de 300 reais. O valor de uma calça de uma jovem de 16 anos. Pra sair, tá caro, né? Com 200 reais eu vou pra onde? Canto nenhum. 200 reais eu não chego nem em Itamaracá direito pra passar um fim de semana. Que dirá tirar férias. Daí vem o povo me perguntar por que eu não moro no Brasil. Pois não tenho dinheiro, gente. A gente mora aqui é pra poder passar férias no Brasil. E aí assim, gente, é assim que o povo vive aqui na Europa. Ninguém é rico, mas todo mundo tem acesso às coisas. E por conta desse vídeo, a gente entrou nessa discussão de que errado não tá. Realmente quem vem aqui pra Europa vem em busca de condições de vida que a gente não tem no Brasil e que muito provavelmente a gente nunca vai conseguir. E eu não digo nem só de comprar coisas ou de ter segurança, mas um combo muito mais amplo que isso, como por exemplo, viajar. E essa conversa me trouxe uma lembrança de 2 anos atrás, quando eu ainda estava em São Paulo e que eu pagava R$25, R$24,90 para ser mais precisa, no quilo da mussarela. Aquela mussarela assim, raspa do tacho, aquela que ninguém queria, sem marca, aquela que o próprio mercado cortava um pedaço que sobrou ali e embalava. Eu tô falando aí da zona leste de São Paulo, ou seja, uma região bem mais barata, não tô falando de bairro de luxo, não tô falando de supermercado de luxo, pro povão mesmo, tá? Então assim, coloca esse número aí para vocês, R$24,90 o quilo da mussarela de segunda linha. O meu consumo mensal de queijo fica em torno de 1 quilo. Então eu fiz aqui a conta para vocês que eu vou colocar aqui na tela também. 1 quilo de queijo a R$25 em 12 meses dá R$300 de queijo ao ano. Isso a gente tá falando de 2020, tá? Agora, segundo uma colega minha que está em São Paulo, na Zona Norte, que também numa região não muito privilegiada da cidade, ela me passou que lá no mercadinho do bairro dela, o preço médio, tá? O preço médio do quilo do queijo hoje em dia tá R$39,90. Então agora a gente tem que pensar o seguinte, quando eu cheguei aqui em 2020, o quilo do queijo aqui tava R$16,90 e agora, 1 ano e meio depois é que tá chegando com toda essa situação que a gente tem aqui na região, enfim, todo mundo tá sabendo aí do que tá rolando, agora tá chegando na casa dos 20 o quilo. E mesmo convertendo para reais, vai dar aí na casa dos 23, tá? Porque os zloty e o real estão aí quase pau a pau de novo. Antigamente era praticamente 1 para 1, depois, né, a gente sabe, né, o real ficou mais em baixa do que o cocô da pomba da Praça da Sé, então eu peguei no ano passado aí uma diferença de 1 para 1,35, 1 para 1,40, porque o real despencou, isso todo mundo sabe, né? E não significa que agora o real esteja melhorando, tá? A diferença é que agora o zloty, com tudo isso que tá acontecendo aqui na região, ele também está ficando muito ruim. Então não tenham falsas esperanças, tá? Não é que o real tá melhorando, não. É que o zloty tá ficando ruim também e tá alcançando a ruindade do real. Então hoje em dia a gente tá aí com 1 para 1,10, 1 para 1,11. Então, mantém de qualquer forma a proporção aí de 23. Porque quando aqui o quilo do queijo era R$16,90, convertendo para reais eu pagaria aí na média dos 23, e agora que tá 20, eu também pago na média dos 22, 23, ou seja, para mim não fez muita diferença, tá? Então vamos usar aí 23 como base para esse cálculo. Então deixa eu olhar aqui que eu já fiz tudo mais ou menos esquematizado aqui para passar para vocês. Depois eu vou colocar aí na tela também. Ah, uma coisa importante.
O queijo popular aqui não é a mussarela. A mussarela que a gente tem aqui é a mussarela italiana, que é aquela branquinha, mais fofinha, leitosa. Não é essa fatiada que a gente coloca no misto quente, não. O queijo popular aqui é o Gouda, que aí é uma fortuna. E aqui pra gente é o queijo barateza que você acha aí pelo melhor preço e que é o que todo mundo usa pra pôr no sanduíche. E é esse aí que eu vou falar pra vocês, porque esse é o que eu consumo mais aqui. Então seria o equivalente à nossa mussarela daí do Brasil, em termos de preço e popularidade. Então agora é onde entra a minha viagem para Dinamarca. A gente conseguiu passagem de Gdansk, que é aqui na Polônia, para Dinamarca, para Copenhagen, pro feriado da Páscoa, ou seja, vem vídeo por aí, se tudo correr bem, por 69 zloty, ida e volta, já incluindo taxa de embarque, tudo, tá? Só não inclui a mala, porque vocês sabem, companhia low cost, você leva a mochilinha de escola na frente do banco e acabou, tá? Se quiser levar uma bagagem, mas, gente, é só para um final de semana, né? Pra que levar mala? Então, vamos lá. A gente achou por esse preço. A gente acabou comprando uma mais cara, que foi 89 zloty, porque o horário era mais conveniente pra gente. Então vocês têm que ver isso. Às vezes tem passagens muito baratas, só que o horário é ruim, então você vai gastar com Uber para chegar no aeroporto ou alguma coisa assim, e aí o barato vai sair caro. Então a gente pegou uma passagem Gdansk-Copenhagen num horário chuchu, que dá para ir de trem, e que custou 89 zloty, que vai daí 99 reais. Então agora é aquele momento Nazaré Tedesco no meme que eu vou passar para vocês o cálculo que eu fiz. Vamos levar em conta que são 16 meses desde que eu cheguei aqui. Então 16 vezes 23, que é o quilo do queijo, dá 368 reais. Lembrando que essa conta eu estou fazendo já convertido para reais, tá? E sabe quanto que eu teria gastado de queijo se eu tivesse aí em São Paulo? Em um ano, tá? Em um ano, não tô nem falando de 16 meses que eu tô aqui, eu tô falando de em um ano, ou seja, a economia seria ainda maior. 12 vezes de R$ 39,90, que é o preço do queijo lá no mercadinho da Zona Norte, e aí vocês podem me colocar aí nos comentários quanto é que tá o queijo da mussarela de segunda linha aí na região de vocês, R$ 478,80 ao ano. Então vamos lá, R$ 478,80 ao ano, menos os 368 reais, que foi o que eu realmente gastei em queijo, dá uma diferença de 110,80. Detalhe, com 4 meses ainda de bônus aí, tá? Que aí a gente deixa isso daí pra comer o hot dog lá em Copenhagen, que é maravilhoso. E aqui vai uma explicação do porquê que eu escolhi não fazer a média exata de 16 contra 16 meses. E sim, 12 meses de queijo no Brasil contra 16 meses de queijo na Polônia. Porque é o seguinte, aqui manteve uma média estável no preço para mim. Foi na faixa de 22, 23 durante esse período inteiro. E já no Brasil, eu sei que estava na faixa de 25 e que de repente deu um salto e agora está na faixa de 40. Então, não seria justo eu colocar 16 vezes R$ 39,90, por exemplo, sendo que eu sei que nos primeiros meses estava um pouco a menos, ainda assim mais caro do que aqui. Então, eu optei por ignorar e deixar a média no ano, tá? A média do que eu gastaria no ano no Brasil, contra o período todo aqui. E ainda assim deu uma diferença bem grande, né, gente? Se eu fosse fazer a diferença mesmo, colocando 16 meses, dava para pagar a passagem, dava para pagar até, de repente, uma bagagem, sabe? Se eu quisesse levar. Então, é muito discrepante. O valor daí é muito discrepante. Então, 110,80 só de economia em queijo. Queijo do mais simples, tá? Do mais simples. Ou seja, eu consumi a mesmíssima quantidade de queijo que eu teria consumido se eu tivesse aí no Brasil, recebendo o mesmíssimo salário em reais, porque eu continuo com o mesmo trabalho e eu tenho que converter porque é assim que a banda toca, não tem outro jeito. Eu vou pra Dinamarca em pleno feriadão e ainda vai me sobrar 10 conto de troco que eu posso comprar mais queijo se eu quiser. E se eu for levar em conta a diferença de preço de coisas simples, sei lá, shampoo, sabe, coisas de primeira necessidade, que aqui é absurdamente mais barato, a economia vai muito além. Então eu concordo com a moça do vídeo que disse que pra você morar no Brasil você tem que ter grana. E é verdade, quem não tem é que sai. Porque se você tem uma vida confortável aí, gente, que país lindo, que clima maravilhoso, que tudo, né? Mas, em termos econômicos, gente, é muito sofrido. A gente consegue fazer muito mais coisa aqui fora, sim, com pouco, no meu caso, com o mesmíssimo salário. Então, você pega aí, você tira aí R$ 2.000 por mês, o que eu não fazia em São Paulo, o que eu faço ainda sobra, ainda vou viajar.
Então vocês conseguem ter uma noção do fundo de verdade que tem nesse vídeo aí que eu comentei e que inspirou inclusive a fazer esse cálculo da proporção queijo barra viagem para vocês. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham se inspirado, inclusive, em questionar o preço das coisas por aí, em quão injustos são os preços das coisas por aí, e que de repente, né, vai que alguém tem aí uma ideia maravilhosa de sair pelo mundo e ver diferentes realidades. E aproveitando o spoiler que eu dei, já se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, porque logo menos vai ter vídeo de Copenhagen. Deixem o like no vídeo. Eu tô indo ali na cozinha agora fazer meu pão com queijo de toda manhã e até a próxima. Tchau, tchau!